dia, pessoal. Vamos começar em respeito aí quem está no horário. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Alguns de vocês já devem ter participado de outros bate-papos que a gente fez. A ideia é realmente abrir esse espaço para vocês fazerem todas as perguntas e dúvidas que vocês tiverem sobre a IP, sobre os fundos. Aproveitem esse tempo que o Pedro está aqui. Essa apresentação que a gente vai fazer hoje, esse bate-papo, tem um pouco de uma carga de psicologia financeira. Assim, eu tenho rodado bastante os escritórios e o sentimento que eu vejo em todos eles é muito parecido, né? Os clientes, pessoa física, muito panicados com investimento em ações e todos querendo encontrar ali a tranquilidade e a segurança na renda fixa, que é inegável que está com uma taxa muito alta. Eu acho que nós, como profissionais aqui, sabemos da importância de você ser contracíclico e não cíclico. Então, o Pedro vai trazer um pouquinho desse tema aqui para a gente, a importância de você ser cíclico e por que a gente muitas vezes cai nessas armadilhas de seguir aqui o nosso instinto, o nosso estômago e fazer e agir da forma cíclica e não da forma que a gente considera que mais correta de você lidar com ações e com investimentos de longo prazo. Então, não vou me estender muito. Tem um Q&A aqui. Eu recomendo, de novo, que façam as perguntas, coloquem aqui as perguntas que vocês querem que o Pedro responda no final, que eu acho que a ideia é realmente que seja um lugar de esclarecer dúvidas e qualquer outras coisas que vocês precisem da IP. Tá bom? Vou passar já a bola aqui para o Pedro. Bom, obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Eu fiz uma apresentação aqui curta para a gente conversar um pouco sobre como é difícil lidar com a volatilidade das ações ao longo do tempo e como isso tem a ver com a maneira que o nosso cérebro funciona, no final das contas. Eu tenho acompanhado bastante essa discussão de inteligência artificial que está acontecendo aí com a Microsoft, com a OpenAI, com o Google, e esbarrei nesse livro aqui do Jeff Hawkins, que foi um dos criadores do Palm Pilot lá atrás. E ele se transformou num grande estudioso de como o nosso cérebro funciona, como é que a gente é capaz de criar pensamentos tão sofisticados, que é essencialmente o funcionamento do nosso neocórtex, até com uma maneira de chegar na inteligência artificial de um jeito meio que análogo, né? E ele escreveu esse livro, A Thousand Brains, que eu recomendo bastante, porque serve como uma espécie de manual de instrução de como é que funciona a nossa cabeça, para a gente também entender onde é que a gente pode se embananar. E uma das primeiras coisas que ele lembra a gente nesse livro é que a parte racional do nosso cérebro, que é a parte do neocórtex, ela é a parte mais moderna dele, né? O nosso cérebro, ele tem uma parte importante, que é a parte primitiva, que você pode chamar de parte reptiliana e também combinada com a parte límbica, que vários outros animais têm, que é o que faz com que a gente tenha os nossos sentidos, que a gente mexa os nossos membros, que a gente tenha emoções e que a gente reaja de acordo com essas emoções. E uma coisa interessante, né, é que o nosso neocórtex, ele nunca consegue agir diretamente sobre os nossos membros. Ele não está conectado ao nosso braço. A gente tem que negociar. Se a gente quer fazer alguma coisa racionalmente, o nosso cérebro racional tem que negociar com o cérebro primitivo, e aí o cérebro primitivo executa a ação. Então é um desafio muito grande do cérebro racional conseguir interagir com o cérebro primitivo para você tomar as atitudes que fazem mais sentido ao longo do tempo. Assim, como é que a gente aprende, tá? A gente aprende, segundo o Jeff Hawkins, a gente aprende com movimento. Ele diz que pensar é um ato de movimento. Você se movimenta entre ideias e você se movimenta no espaço. E você vai criando modelos de como o mundo funciona. Como você pode começar por um objeto. Você pode pegar um objeto. Como é que você entende um objeto? Você não olha ele estaticamente numa direção só. Você movimenta ele, você abre ele, você mexe, e aí você vai entendendo e criando um modelo na sua cabeça sobre como ele funciona. E
a nossa forma de enxergar a realidade é totalmente baseada nesses modelos. Você não consegue diretamente enxergar a realidade. Você tem a realidade da maneira que o seu cérebro é capaz de interpretar, que é muito baseado nesses modelos. Só que aí, quando você pensa sobre o mercado, eu acho que isso impõe a gente um desafio muito grande, porque o mercado ele produz uma montanha de sinais o tempo inteiro, né, diariamente. A gente está buscando interpretar inúmeras notícias e variações de preços o tempo inteiro. Grande parte, talvez a maioria disso é ruído, e no meio desse ruído a gente quer entender ou criar previsões, né? Isso é até uma coisa interessante que ele fala, que o nosso cérebro ele não só cria esses modelos, mas ele está o tempo inteiro prevendo o que vai acontecer. Então, se você pega uma garrafa, por exemplo, uma garrafa gelada, e você mexe a sua mão na garrafa, o seu cérebro ele sabe que na próxima vez que você encostar na garrafa, você vai sentir um objeto gelado. E se ele encontrar um objeto gelado, tudo bem. Ele não vai se alertar. Mas se ele, de repente, encontrar uma coisa quente, onde ele estava esperando um objeto gelado, ele vai tomar um susto e a sua atenção vai para aquilo. E se isso acontece de formas sucessivas, né, se você faz previsões de formas sucessivas e você se frustra com essas previsões, você pode ficar muito estressado. É quando o seu cérebro primitivo entra em ação e fala, olha, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo o que está acontecendo, é melhor sair de perto. E eu acho que isso se conecta muito com os ciclos de alta e os ciclos de baixa do mercado. Os ciclos de alta do mercado, eles geram muita euforia, a gente tem vontade de ter mais mercado, a gente tem vontade de ter mais risco, e nos momentos de baixa a gente sente dor e a gente tem vontade de fugir. Mas é por isso que é tão importante quando a gente lida com o mercado, especialmente o mercado de renda variável, a gente ter modelos mentais, né? Construir modelos mentais que sejam funcionais para a gente lidar com esse nível de ruído que a gente encontra ao longo da vida de mercado financeiro. Então, eu queria até usar um modelo que todos vocês conhecem, mas talvez os seus clientes não sejam tão familiares, que é o modelo de como é que uma ação é precificada. O que determina o preço de uma ação? Então, assim, o preço de uma ação é essencialmente, como todo mundo sabe, os lucros futuros que essa empresa vai gerar, descontada por uma taxa de desconto. E o que compõe essa taxa de desconto? O seu custo de oportunidade, né, que são os juros que você vai encontrar no futuro, e o risco que você tem porque você está segurando um negócio que é volátil, que é uma empresa e não um título do governo, e assim por diante. Como é que a gente, então, pode usar esse modelinho aqui para nos ajudar a interpretar o que aconteceu com o mercado recentemente? Vamos falar do Covid, né? O que aconteceu no Covid? De repente, as pessoas começaram a discutir que a economia tinha que ser fechada, porque senão todo mundo ia morrer. Com a economia sendo fechada, a expectativa de lucros futuros foi para o chão e a percepção de risco aumentou para caramba. O que aconteceu com as ações? Caíram fortemente. Isso foi em março de 2020. O que os governos fizeram? Eles fizeram o que eles podem, né? Primeiro, eles jogaram os juros no chão, né, para tentar estimular ao máximo a economia. Eles começaram a dar estímulos fiscais pesadíssimos, o que ajudou também os lucros futuros. E com isso, o risco foi, ao longo do tempo, diminuindo. Então, em 2020, essa ação faz com que o mercado saia do seu vale profundo, ali já em abril de 2020. E ao longo de 2020 e 2021, esse processo aqui de juros baixos, risco cada vez menor, porque o pânico foi passando, as pessoas foram se adaptando à pandemia, conseguindo lidar com essa nova forma de viver, né, mais restrita. Você faz e-commerce, você pede comida em casa, você tem horários certos para, às vezes, ir no shopping, mas as pessoas foram se adaptando, então a percepção de risco foi diminuindo e os negócios, ao se adaptarem também, foram recuperando a sua expectativa de lucros. E o que aconteceu nesse período foi uma alta importante do preço de muitas ações, tanto no Brasil quanto no exterior. E aí, com isso, né, o cérebro primitivo ele fica muito empolgado, e o cérebro primitivo vai sempre influenciando
o cérebro racional. E aí a gente começa a ver memes, né, como Vol é vida, acabou o CDI, tipo, você tem que só investir em ações, as pessoas muito empolgadas com o quanto que é possível ganhar com ações. Agora, o que aconteceu, todo mundo sabe, né? A gente teve estímulo demais, com a abertura da economia a gente começou a ter inflação, e o que os bancos centrais fizeram? Começaram a subir os juros fortemente, né? Você teve o Banco Central brasileiro subindo os juros até mais cedo do que muitos. Mais recentemente, o Fed, quer dizer, no ano passado, o Fed começou a subir juros fortemente, está fazendo uma das suas mais rápidas altas de juros na história. E com isso, você começa a aumentar a taxa de desconto. Só que não é só isso, porque você teve muitas empresas que se beneficiaram também desse período de euforia do mercado, porque ela também levou consumo, ela gerou consumo com a questão fiscal. E você também tem uma percepção de risco crescente. Aqui no Brasil tem questões políticas importantes, mas fora também você tem, por exemplo, discussão de crise bancária, você tem uma série de discussões acontecendo que também são consequências dos juros subindo. Então não é só o fato de que os juros subiram, mas é que ele gera consequências de risco para a economia, tanto do ponto de vista de risco, quanto do ponto de vista de lucros futuros. E o que tem acontecido? Os preços das ações têm caído bastante. E aí o meme novo, né, o que as pessoas estão muito convictas hoje é que só o CDI, só a renda fixa te salva. E aí eu acho que é legal a gente pensar assim, onde é que a gente está, né, nesse mapa dessa equação? Bom, o preço, se você olhar o Ibovespa, a gente está, comparado com o início de 2020, a gente está 14% abaixo. Então a gente ficou aí 3 anos e meio e não foi a lugar nenhum. Agora, se você olhar o índice de valor, né, esse índice de valor é interessante, ele pega a partir da 11ª empresa do Ibovespa. Por que isso? Porque ele quer eliminar os efeitos ou diminuir os efeitos de commodities no índice, especialmente da Petrobras e da Vale, que se beneficiaram bastante mais recentemente, a partir do final ali de 2021, do cenário de commodities no mundo. Se você tira esse componente commodities do Ibovespa, a gente está 2/3 do caminho de chegar no vale de 2020, né? De chegar num período em que as pessoas estavam achando que o mundo ia para o brejo, né? Que realmente a economia ia fechar. Era um período de pânico completo por algo que estava acontecendo pela primeira vez em mais de 100 anos. Né? Uma pandemia daquela magnitude e com reações dos governos extremamente radicais. Então, assim, fica claro que os preços estão muito deprimidos. Agora, vamos entrar nos outros componentes. Como é que estão os lucros? Bom, os lucros, isso aqui são os lucros esperados, né? Lucro por ação do índice de valor para os próximos 12 meses. Vocês podem ver que eles vinham crescendo. Na pandemia, colapsaram, né? A expectativa de lucros colapsou, porque a economia ficou fechada por um bom tempo. Depois se recuperou. Junto disso veio aquela taxa de juros baixa e a euforia. Como é que a gente está hoje, né? A gente está hoje com lucros esperados para os próximos 12 meses, que são 12% abaixo de agosto de 2021 e 17% abaixo do período da eleição de 2022. Então, assim, no mínimo, a gente está com lucros esperados estagnados, talvez até deprimidos, tá? Já deprimidos. Como é que a gente está com relação ao risco? Acho que todo mundo está acompanhando isso. A gente tem uma discussão fiscal importante, né? Quanto mais percepção de falta de bom senso do governo com relação à sua questão fiscal, mais você pressiona as expectativas de inflação. Quanto você pressiona as expectativas de inflação, mais você pressiona a necessidade de juros altos para controlar a inflação. Mais você também demanda um arcabouço fiscal, aí o arcabouço fiscal que a gente recebe é um arcabouço fiscal claramente dependente de mais arrecadação, e aí disso se transforma no risco tributário, as pessoas começam a ver, poxa, mas se precisar arrecadar, vai ser da onde? Quais empresas vão se prejudicar com isso? Isso se transforma em risco para lucros, e aí você tem mais taxa de desconto em cima das empresas. Bom, então o risco está alto, os lucros estão deprimidos e os juros. Se você olhar esse gráfico aqui,
na linha de baixo, a gente tem o yield da NTNB em 10 anos, tá? Então, a gente vai rolando para frente os títulos com prazos de 10 anos. E o que a gente consegue ver é o seguinte: hoje, para 10 anos, a gente está pagando um pouco mais de 6%, ou está recebendo um pouco mais de 6% em termos reais na NTNB. A gente chegou próximo de 3 aqui, ou talvez até em 3 aqui, entre 2020 e 2021. Então, a gente teve um mergulho dos juros esperados na economia brasileira. Isso também contribuiu para a euforia que estava tendo ali no pós-impeachment, né? A gente veio aqui de níveis altos de NTNB, foi comprimindo esse juro aqui, que foi comprimindo a taxa de desconto, contribuiu para a alta de bolsa, e de repente você simplesmente, teve uma alta muito rápida de taxa de desconto, que fez com que a vontade de ter ações diminuísse bastante. Agora, como é que isso se refletiu no retorno de lucro que você tem por segurar ações? Então, essa linha mais escura aqui, que é o earnings yield do valor. Então, esse é o lucro dividido por preço. É o lucro, mas não é o lucro imediato. É o lucro esperado daqui a 12 meses, só que do 13º mês até o 24º mês. Quer dizer, é o lucro esperado dos próximos 24 meses, tá? De forma mais clara. E o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando ter uma noção de quanto é que a gente está pagando hoje, quanto é que a gente está recebendo de retorno em termos de lucro pelo que a gente está pagando pelas ações. Porque a NTNB ela tem um retorno em termos de reais, você está recebendo correção da inflação ao longo do tempo. Mas os negócios também, eles vão repondo a inflação, então eles também têm seus lucros de alguma forma indexados à inflação. Então, o que aconteceu com esse yield que você recebe, né, com esse retorno que você recebe por segurar ações? Essencialmente, ele também saiu abaixo de 6% sobre o preço que você paga pelas ações para quase 12%. Então, o que representou esse período aqui? Representou para qualquer acionista de ação um período muito doloroso. Você passou aqui 2 anos e pouco, basicamente comprimindo os preços para você conseguir receber um retorno interessante nessas ações. Agora, o que isso representa, por outro lado? Representa que esses juros aqui, que as pessoas estão tão empolgadas de segurar hoje, seja na forma de CDI, seja na forma do DI longo, seja na forma do NTNB, ele já está embutido nos preços das ações. A sensação que você tem de que as ações não sobem enquanto o CDI não para de subir é porque a gente está passando por esse processo aqui, que é um processo de aumento de yield esperado. Em algum momento, ou o país acaba, ou isso aqui para e começa a se estabilizar. Se ficar no mesmo lugar, vamos supor que fique em 12% e nunca retorne para baixo, você vai ter um retorno muito alto, ano a ano, por segurar suas ações. E se você tiver uma normalização ao longo do tempo, que a percepção de risco foi diminuindo, o governo foi cuidando melhor das suas contas fiscais, você começa a ter uma compressão de yield e, por consequência, uma alta nas ações, que pode ser muito maior do que o simples 12% ao ano que a gente está falando aqui. Então, quando você pensa em ações hoje, você tem que olhar isso. E aqui eu estou falando do mercado brasileiro, tá? Eu não vou entrar no mercado americano, porque eu acho que tomaria muito tempo, mas a dinâmica é parecida. Mas quando você pensa em ações hoje, você tem que pensar qual é o ponto de partida que você tem aqui. Você tem aqui preços deprimidos, você tem lucros percebidos como extremamente incertos, você tem juros muito altos, né, frente à nossa história, pelo menos dos últimos 10 anos, e você tem um risco percebido como alto. Então, o que você, como investidor, faz? Se o seu modelo mental é observar os preços das ações, observar os índices no curto prazo e buscar fazer previsões do que vai acontecer no próximo mês, nos próximos 6 meses, no próximo ano, com base na rentabilidade passada, que é uma forma de interpretar simplificada, você vai falar, olha, está caindo,
então deve continuar a cair. Eu não quero sofrer isso, eu vou sair e vou para algo que está subindo. Só que se você usa um modelo um pouco mais complexo de compreensão de como os preços das ações são definidos, o que você conclui? Que você está num ponto de partida muito bom. A gente não sabe se o ponto de partida, quer dizer, se os preços vão começar a subir amanhã ou não, se vai ser uma linha reta, provavelmente nunca é. A gente geralmente é muito volátil ao longo do tempo. Mas o que você sabe como investidor é que você está, de investidor em ações, é que você está com um ponto de partida muito deprimido por causa de vários elementos que estão atuando ao mesmo tempo para contribuir para esses preços deprimidos. Então, como é que você, como investidor, deve agir? Será que você deve vender ações, abandonar ações? Vamos para a renda fixa? Eu acho que isso não faz sentido, porque você está completamente na ponta errada dessa equação. Você está largando um ativo quando ele está no seu retorno esperado mais alto, na história recente, no seu ponto de retorno esperado mais alto. Então, talvez não faça sentido. Mas como é que a gente lida, então, com a nossa psicologia ao lidar com esse tipo de situação, que é super difícil, né? Porque, no fundo, perder dinheiro é muito duro. A nossa recomendação é acumular. Tá? Acumular não quer dizer você se lotar de ações, não quer dizer você sair comprando tudo. Quer dizer você, cautelosamente, pacientemente, ir cultivando o seu percentual de ações no seu portfólio. Cultivando o percentual de ações que você tem no seu asset allocation pessoal. Você tem que saber o quanto que é razoável para você ter de ações ao longo do tempo. Esse é um planejamento de longo prazo e razoavelmente manter esse percentual ao longo do tempo. Vão ter períodos em que as ações vão cair muito e você vai conseguir acumular mais. Vão ter períodos em que as ações vão estar subindo muito e você vai cautelosamente também, lentamente, desinvestindo para você também não ficar excessivamente exposto. Então, eu acho que esse é o momento de ir acumulando com calma, respeitando o estômago. Tá? E a gente tem aqui um quadrinho que mostra o que aconteceu na história do IP Participações quando ele teve períodos de 5 anos muito ruins. Tá? Tiveram poucas janelas de 5 anos no IP Participações que ele rendeu menos que o CDI. Tá? Então, pode pegar, por exemplo, setembro de 99, que foi perto ali de crise americana, quer dizer, desculpa, período difícil para a Bolsa aqui no Brasil. O fundo estava rendendo 62% contra o CDI, e o que aconteceu um ano depois? Estava rendendo 405% do CDI, teve uma recuperação vultosa aqui de 73%. O que tinha acontecido 5 anos depois? Ele tinha rendido, nos 5 anos seguintes, 212% do CDI. Em julho de 2002, auge da crise do Lula, o fundo vinha rendendo 57% do CDI em 5 anos. O que aconteceu um ano depois? Ele rendeu 43% contra um CDI de 23%, que era um CDI alto. Rendeu 187% do CDI. E nos 5 anos seguintes, rendeu 482% contra 127% do CDI. E assim por diante. Você teve janeiro de 2009, pós-crise de 2008. O fundo vinha rendendo 68% do CDI, rendeu em seguida, um ano depois, 86% contra o CDI de 10%, foi 860% do CDI. Nos 5 anos seguintes, rendeu 370% do CDI. Então, assim, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas acho que tem um padrão aqui. E o padrão acontece porque a gente tem na história esses períodos de compressão extrema de taxa de desconto, né, ou de expansão extrema de taxa de desconto e, por consequência, compressão extrema dos preços das ações, e que o normal ao longo do tempo é que essas coisas se normalizem, quer dizer, que essas coisas se acomodem, que os juros se acomodem para patamares mais razoáveis, né? Os juros hoje estão muito, muito altos. Então, será que a economia brasileira segura juros tão altos por tanto tempo? O risco também vai se normalizando e as empresas vão se adaptando e a história de lucros não vai sendo tão catastrófica quanto as pessoas esperam. Então, só queria terminar aqui com como está o IP Participações hoje.
Então, o IP Participações hoje tem uma parte, sim, em renda fixa. A gente está ali com 28%, 21% no CDI, 3% em NTNB, de prazos razoavelmente longos. A gente tem 28% no Brasil, 48% no exterior. A gente tem 8,6% de proteções, especialmente no exterior, e a gente está 91% exposto ao dólar, tá? Então, desculpa, ao real. Quer dizer, a gente mesmo investindo no exterior, a gente faz a proteção de volta para o real, porque com isso a gente cumpre o nosso objetivo de gerar retornos em reais nesse fundo e também se aproveita do carrego, que é o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, o carrego no Brasil, hoje em dia, quer dizer, quando a gente faz esse hedge cambial, a gente está ganhando um pouco mais que 6% ao ano. Então, você não só tem o retorno das ações no exterior, como você tem o retorno do carrego em cima dessas ações. Vou passar aqui rapidamente por alguns dos setores ou temas que a gente está aproveitando mais. Aqui no Brasil, a gente tem buscado, no momento, se proteger de surpresas negativas de lucros, aproveitando os negócios que a gente julga que tem menos chances de surpresa e que estão precificando muito bem esse cenário de juros mais alto, tá? Então, os bancos, aqui no caso Itaú e BTG, que a gente acha que estão muito baratos, Equatorial e Energisa nas utilities, que estão muito baratas também, estão com retornos implícitos muito altos, e os malls aqui, que a gente também acha que são retornos muito interessantes, nesse caso a Multiplan. Lá fora, os temas são mais diversificados, tá? A gente tem uma posição grande na Berkshire, que é a maior posição do fundo hoje, porque a gente vê na empresa um conglomerado de negócios extremamente fortes, diversificado, com um preço muito deprimido e uma capacidade de investimento num período em que você está tendo o risco se manifestando, seja no setor financeiro, seja em empresas, dando oportunidade para a empresa, que é para a Berkshire, fazer aquisições ao longo do tempo em patamares bem interessantes. Então, é uma fortaleza financeira a empresa, com o Buffett no comando e com uma capacidade de investimento muito grande que, para um cenário como o atual, é muito interessante. Fora o fato de que a gente acha que o ativo está tão barato que ele tende a outperformar o S&P com larga margem ao longo dos próximos anos. A gente ainda tem uma posição em Google, que ainda é uma aposta na digitalização da propaganda, em AI, em cloud. A gente tem posição em Charter, que é essencialmente uma empresa de banda larga, que está muito descontada. A gente tem a posição na Thermo Fisher, que é um negócio de life sciences, é uma empresa que produz equipamentos para farmacêuticas e laboratórios que estão criando medicamentos biológicos, especialmente. A gente tem uma empresa chamada Constellation Software, que a gente citou, além da Thermo Fisher, no nosso último relatório de gestão, que é uma empresa canadense que coleciona softwares verticais, né? Esses softwares verticais, eles são softwares essenciais para o funcionamento de algumas empresas. Pode ser software de controle de academia, software de gerenciamento de carteiras, como a gente tem aqui na IP. Tem inúmeras empresas que precisam de softwares muito específicos para rodar os seus negócios. Então, a Constellation Software, ela coleciona esse tipo de software e retira muita eficiência, ela tem a capacidade de comprar softwares muito baratos e retirar a eficiência da sua execução ao longo do tempo. Então, é uma história de crescimento muito, muito incrível de geração de valor ao longo do tempo. A gente tem Mastercard, que ainda é uma história de digitalização do dinheiro. É uma empresa também que se beneficia na veia da inflação. Qualquer inflação que houver no mundo, a Mastercard está capturando instantaneamente, porque passa direto pelas maquininhas dela. A gente tem a nossa posição em Netflix, que está se recuperando super bem e está fazendo um plano de anúncios para diminuir o preço de entrada para o produto dela e também fazendo um plano de tornar as 100 milhões de pessoas que usam o serviço, mas não pagam impagantes. Então, esse é um processo também que a empresa está de captura de valor cautelosa, mas que estão fazendo muito bem. A gente tem uma posição em Microsoft, que é uma empresa que está executando maravilhosamente bem nesses negócios tanto de software de produtividade, né, com Teams, com Office,
está executando maravilhosamente com o Cloud no Azure, e agora deu uma cartada muito boa nesse negócio de AI com a parceria com a OpenAI. E a gente acredita que as melhores superfícies para você colocar AI hoje em dia são as superfícies em que você não precisa necessariamente de dados, de uma resposta precisa, mas você precisa de um bom rascunho. E esses bons rascunhos, a inteligência artificial atual está muito pronta para produzir e é perfeita para você colocar dentro de um Office da vida ou para um software como o GitHub Copilot, que é um software que ajuda você a programar. E a gente tem, assim, a empresa já divulga dados que você tem desenvolvedores economizando de 40% a 50% do seu tempo, porque a inteligência artificial produz código para eles aproveitarem e não terem que escrever diretamente ou sem ajuda. Então, isso é um ganho de eficiência muito grande para um setor que demanda muita mão de obra e mão de obra cara, né? Então, qual é o valor desse tipo de serviço ao longo do tempo? Acho que é um valor muito alto que a Microsoft, ao longo do tempo, vai buscar capturar com aumento de preço ou com uma cobrança sobre esse tipo de serviço. E a última empresa aqui que a gente pode falar é a TransDigm, que é uma empresa que trabalha no pós-market, né, no aftermarket de peças de avião. E, essencialmente, esse é um negócio que tem uma demanda cativa, porque quando você está falando de um avião, né, imagina um 747. Ele é um avião que foi lançado, se não me engano, na década de 70 e que está em operação até hoje. E quando ele foi lançado, as peças desse avião foram homologadas pela FAA e pela Boeing. E a partir daquele momento, os fabricantes dessas peças tiveram que ficar repondo as peças para as companhias aéreas continuarem a rodar de forma segura com esse avião. Então, essencialmente, é uma demanda cativa que você tem e que, se você consegue gerenciar muito bem, você consegue absorver um retorno muito bom ao longo do tempo, tanto com aumentos de preço graduais ao longo do tempo, quanto com aumentos de eficiência no processo produtivo. E o que a TransDigm faz, ela coleciona esse tipo de negócio, sendo muito precisa nas suas aquisições, na sua gestão, tanto do ponto de vista de preço, quanto do ponto de vista do processo produtivo. E tem conseguido retornos excepcionais por conta disso. Então é isso, essa é a cara do IPPart. A gente sente que é uma carteira que está muito bem posicionada, tanto para capturar a recuperação do mercado americano, que está acontecendo, aparentemente já começou a acontecer, mas a gente nunca sabe se vai ser em linha reta, bem possível que não. E também aproveitar as oportunidades no Brasil. A gente está muito focado em capturar o yield que está disponível no Brasil, sem surpresas, mas cada vez mais a gente tem vontade de adicionar a esse portfólio empresas mais ligadas à economia interna, mais estressadas, e tem muitas, para a gente também participar dessa recuperação que deve acontecer em breve. Então é isso, acho que a gente pode agora ir para as perguntas, Carol. Obrigada, Pedro. Tem uma primeira pergunta aqui, que é o seguinte: o macro está pesando em excesso sobre o micro? Como analisam o atual pulso/nível de otimismo com o crescimento, margens e alavancagem das empresas? Ruídos ofuscando bons resultados e perspectivas? Eu tenho a impressão de que, na verdade, tem muita incerteza. Tá? As pessoas estão muito preocupadas aqui no Brasil com os negócios em geral. A gente vem de um período em que o mercado estava disposto a pagar por muito crescimento e estava acreditando que... É curioso isso. É legal você parar para pensar sobre isso, porque o mercado ele se baseia muito em cima de narrativas, né? Em qualquer empresa que você pegue, você consegue pensar como é que vai ser essa empresa no futuro e você pode decidir o quanto que você está disposto a pagar por esse futuro que essa empresa vai construir. E você tem empresas construindo futuros muito interessantes. Então você tem que tomar muito cuidado para saber o quanto que você deve pagar por esse futuro. Isso é um dos maiores desafios do investidor. E claramente a gente vinha de um período em que não só as taxas de desconto estavam muito baixas, como
as histórias que as pessoas estavam dispostas a se contar sobre o futuro dos negócios estavam muito animadas. E como existe o processo, né, de reprecificação das empresas constantemente, então, se eu estou te contando uma história boa hoje, talvez até um pouco otimista, mas ela se torna mais otimista no futuro, as pessoas ficam mais otimistas ainda, o preço sobe. E esse processo de empurra-empurra, especialmente quando você tem fluxo vindo muito forte para equity e taxas de descontos em baixa, faz com que as expectativas comecem, pelo menos as expectativas implícitas, começam a ficar cada vez mais altas. E eu acho que a gente passou por um processo radical de correção disso. Então, acho que hoje em dia as pessoas estão muito pouco tolerantes a qualquer tipo de problema em qualquer negócio, muito pouco crentes de que empresas vão ser capazes de resolver eventuais problemas e querendo ver dinheiro na mão, retorno claro na mão para poder investir. E mesmo negócios com alta previsibilidade, você tem yields implícitos muito altos, porque a taxa de desconto está alta e o risco em geral percebido é alto. Então você vê uma Equatorial e uma Energisa estão negociando a taxas reais acima de 10%. Porque não importa que é utility, as pessoas querem o dinheiro na mão. E eu acho que você pode interpretar isso de várias maneiras ao longo do tempo, mas o fato é que quando você tem fluxo negativo, você tem juros altos, a nossa racionalidade vai tentar explicar por que está barato. E a grande realidade é porque as expectativas estão baixas e os juros estão altos e o risco percebido é alto. É essencialmente isso. Mas a realidade é que as ações estão baratas pra caramba. Pedro, outra pergunta. Quando você mostrou o gráfico do Ibovespa e do valor, tá? Tem uma pergunta que entrou na hora, mas eu não quis te interromper, que o problema desse gráfico não estaria que no início os preços estavam altos demais logo antes da pandemia? Olha, a gente não estava investindo de forma muito agressiva no Brasil antes da pandemia por causa de uma percepção de preços altos. Pode ser que sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para a natureza dos negócios que estão dentro desse índice de valor, são negócios muito bons. Então, é difícil fazer esse argumento precisamente. Tá? A gente vê múltiplos nesse índice de valor na casa das 10 vezes. Quando você vê o yield desse índice de valor para os próximos 24 meses, você está falando de 12%. Eu acho que são índices muito baratos, né, historicamente. Então, mesmo que as ações estivessem altas no pré-pandemia, o que aconteceu desde então foi uma expansão de yields, quer dizer, portanto, uma queda de preços, uma compressão de múltiplos muito relevante. A Apivida ainda faz parte do portfólio e qual foi o impacto na carteira? A gente tirou a Apivida da carteira, é uma posição que a gente veio diminuindo com as frustrações que a gente teve ao longo dos últimos 12 meses e recentemente, depois desse último resultado, a gente eliminou da carteira. Eu não tenho de cabeça assim, precisamente o impacto recente, mas deve ter sido na casa de 1 ou 2%. Foi um impacto relevante na carteira. Uma pergunta aqui mais filosófica. Sobre aprendizados recentes, qual o mais relevante e mudou alguma coisa no nosso processo de investimentos? Acho que um aprendizado que foi muito importante para a gente e que, de novo, é a dificuldade de investir em ações. Quando a gente estava ali em final de 2021, a gente estava vendo um mercado muito eufórico. A gente estava vendo exageros para todo lado no mercado. Você tinha empresas de software como serviço nos Estados Unidos negociando a múltiplos de receita altíssimos. Você tinha SPACs, né, empresas de cheque em branco sendo lançadas com a maior facilidade. Aqui no Brasil, uma onda de IPOs de empresas que tinham negócios muito pouco críveis. E a gente não estava participando disso. A gente estava distante desse tipo de negócio, a gente estava olhando essas coisas com muito ceticismo.
E a gente olhava para o nosso portfólio, a gente achava que, olha, o nosso portfólio está ok. Só que o que a gente foi percebendo é que nós mesmos estávamos aumentando as nossas expectativas, ou estávamos com expectativas altas demais para alguns desses negócios, e que alguns desses negócios tinham se beneficiado mais da pandemia do que a gente tinha notado. Então, quando você pensa numa Netflix, num Google, até mesmo num Facebook, que a gente chegou a investir, tinha investido até o início de 2022, foram negócios que se beneficiaram na pandemia e começaram a ter ventos contra no pós-pandemia de forma maior do que a gente esperava. E eu acho que o aprendizado foi de tomar muito cuidado com esses surtos de demanda que você pode ter nos negócios, que são... O problema é que eles já são negócios em crescimento, historicamente, que vinham crescendo de forma muito importante ao longo do tempo. E você normalizar para zero o crescimento, como foi o caso que está acontecendo com o Google, ou foi o caso de Netflix também, que as assinantes foram para zero em um determinado momento, é difícil, mas às vezes é a resposta certa que você tem que ter do ponto de vista de análise. Então, acho que talvez o maior aprendizado seja tomar cuidado nesses momentos de euforia, não só com as maluquices que estão sendo feitas no mercado, mas com como isso pode estar contaminando as suas expectativas para os negócios e, portanto, para conseguir sair do risco de forma mais inteligente nesses momentos. E, Pedro, quais os riscos de cauda que você enxerga? Uma venezuelização ou argentinização? Olha, esse risco vai sempre perseguir a gente, porque a gente tem esses vizinhos muito problemáticos e a gente tem, às vezes, mensagens muito ruins, né, vindo do PT e da forma que eles enxergam que a economia tem que ser tocada, e às vezes os sinais dos planos de poder que eles têm, que são, às vezes, muito preocupantes. Só que eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tem um Congresso que, por mais problemático que seja, serviu de goleiro de muita besteira ao longo do tempo. Então, muito por causa do centrão ali, por causa do Congresso, que eu acho que tem limite para o nível de desordem que a gente poderia ter na economia brasileira ou no nosso rumo político ao longo do tempo. Tá? Então, acho que a articulação do governo atual com o Congresso está longe de ser perfeita. Eu acho que tem bastante conflito ali. Eu acho que o Congresso pode não impedir que decisões ruins sejam tomadas, e eu acho que a gente espera que decisões ruins sejam tomadas e tem visto decisões ruins sendo tomadas, mas eu acho que uma outra coisa é você permitir a venezuelização do país. Eu acho que isso não interessa a ninguém, e talvez só uma minoria radical. Então eu acho que não vai ser o rumo que o país vai tomar. E eu acho que toda vez que a gente tiver com esse risco muito gritando nas nossas preocupações, provavelmente é a hora de perceber que as taxas de desconto estão muito altas e que talvez seja o momento de tomar um pouco desse risco, porque ele não tende a se materializar. Nesses momentos de maior risco e taxas de juros altas, empresas de valor podem não sobreviver ou sofrer danos que podem levar muitos anos para serem recuperados. A seleção de empresas nos torna mais difícil e importante? O que muda nesse cenário? Depende do que você chama de empresa de valor, tá? Empresa de valor, para mim, é um negócio que é capaz de gerar valor ao longo do tempo. Então, empresa de valor, para mim, não é uma empresa barata. Para mim, uma empresa barata é uma empresa barata apenas. Ela pode ser barata porque, de forma justificada, é um negócio ruim, é um negócio que não tem perspectivas muito boas e que merece ser barato. Mas você tem também empresas baratas que têm capacidade de crescer intacta, mas pode estar passando por um ciclo ruim. Você pode ter que tem vantagens competitivas muito sólidas no seu negócio, que protegem a sua lucratividade ao longo do tempo, e tem pessoas excepcionais no comando. Nesses casos, eu acho que a resposta é investir.
o mercado ele é repleto de negócios medíocres, tá? A gente tem que sempre lembrar disso. Então, o nosso trabalho aqui é de filtrar o mercado para encontrar as empresas que são realmente diferenciadas e alocar risco apenas nessas empresas. Então, empresas que têm negócios questionáveis, mas estão muito baratas, não são a nossa maneira de investir. Tem gente que gosta de investir em negócios simplesmente porque estão abaixo do patrimônio líquido, estão muito descontadas. Não é a nossa maneira de investir. A gente faz a nossa maneira de investir extremamente focada em qualidade. A gente faz uma seleção do universo, né? Então, no Brasil, sei lá, você tem acho que umas 300 ou 400 empresas listadas, tá? Mais na casa das 300, com alguma liquidez. Talvez 120 com alguma liquidez, 300 listadas, 120 com alguma liquidez. A gente julga que tem umas 15 a 20 muito boas, talvez 40 investíveis, tá? É uma coisa muito restrita. Então, essa seleção para não cair em armadilha de empresas que vão ficar pelo caminho é uma coisa que a gente sempre fez e sempre vai fazer, porque a gente entende que só dá para lidar com equity dessa maneira. E, pessoal, chegando aqui no final, vou fazer mais uma última pergunta. A taxa de desconto implícita apresentada é função dos juros e do prêmio de risco. Os juros pode até cair, mas não parece que será pela queda da inflação, mas pela desaceleração econômica e problema de crédito. Já o prêmio de risco é a questão. O prêmio de risco está alto, considerando a incerteza do momento, ou você acha que ele está adequado? Eu acho que, no momento, o prêmio de risco que está implícito no Brasil, frente ao histórico, está bem acima da média, tá? E eu acho que existe muita preocupação embutida no preço das ações. Então, a nossa percepção, olhando empresas ao longo do tempo, olhando o mercado brasileiro já há mais de 30 anos, é que existe um desconto relevante, implícito, além da questão de juros no Brasil. Então, não me parece que seja que seja um nível de risco que tenda a ficar estável ao longo do tempo. Acho que ele tenda a comprimir ao longo do tempo. Ou mesmo, vamos supor que não comprima, tá? Vamos supor que a gente continue com uma taxa de desconto alta. O que a gente está falando é de retornos muito altos para o investidor em ações, tá? Isso é importante deixar claro. Assim, você não precisa que você tenha uma compressão rápida das taxas de desconto para você ter bons retornos em ações. Basta que o nível de juros pare de aumentar e basta que o nível de risco percebido pare de aumentar também. Quando isso acontecer, você vai começar a capturar o retorno do quão pouco você já está pagando pelas ações, tá? E esse é o ponto principal do que eu queria fazer nessa apresentação, é que eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem que os juros futuros já estão embutidos nos preços das ações e acham que só vão se beneficiar dos juros se estiverem na renda fixa. Mas, na verdade, os juros estão implícitos nos preços das ações. É o processo de torná-los cada vez mais implícitos nos preços das ações que fazem com que as ações caiam e seja tão doloroso para os investidores. Ok, só para finalizar, uma aqui que eu acho que vai ser razoavelmente rápida. A alocação nos Estados Unidos tem bonds também ou só equity? E se a gente enxerga um ganho no fechamento da curva lá fora? Hoje a gente só tem equities, mas a gente tem olhado bonds. Eu acho que o potencial de ganho pelo fechamento da curva lá fora vai ser na taxa de desconto mesmo, pelo menos com as ações que a gente tem. E eu acho que também vai ser com várias normalizações que estão acontecendo nos Estados Unidos. Então, primeiro, a normalização da ressaca da Covid, que eu acho que ainda está acontecendo em muitos negócios, porque foi misturado também com esse aperto do Fed. Eu acho que a normalização dos juros curtos, que também está sendo um arrasto importante no mercado americano, especialmente para os negócios de maior crescimento. E eu acho que também, a normalização dessa percepção de risco com a solução desses problemas, como, por exemplo, os problemas bancários que estão acontecendo recentemente. Então, em geral, a nossa percepção é que a gente teve um período aí de
12, 18 meses de aperto importante nas duas economias, no Brasil e no exterior, que gerou muito sofrimento para o investidor em ações, mas a gente já está tão avançado nesse processo de correção, desse processo de aperto, que a tendência é que isso vai se normalizando ao longo do tempo. E você pode capturar isso de duas formas, né? Você pode capturar isso porque essas taxas implícitas vão continuar altas e simplesmente você vai ano a ano capturando elas gradualmente, ou você pode capturar isso de uma vez só ou de uma forma muito rápida se houver uma queda dessas taxas implícitas ao longo do tempo. A gente está pronto para os dois cenários e a gente vai continuar aqui selecionando negócios excepcionais que estejam precificados de uma forma mais favorável que a média para a gente investir. Ok. Obrigada, Pedro. Só respondendo aqui o Arnaldo, ele faz uma pergunta sobre Latam Equities. A gente não costuma analisar empresas Latam, a gente tem mais foco em Brasil e empresas listadas nos Estados Unidos e Europa, tá? Então, só por isso está sem resposta aqui essa pergunta. A gente acha que o Brasil já é complicado o suficiente do ponto de vista político e econômico e já é um universo bastante amplo para a gente fazer investimentos, digamos assim, em um ambiente mais arriscado em geral, né? E a gente gosta no IP Participações de complementar isso no exterior, porque você não só tem uma diversidade, uma qualidade imensa de negócios lá fora, como você consegue, pela natureza dos juros brasileiros, se aproveitar de um carrego bem interessante ao longo do tempo. Adicionar caos na carteira para a gente não seria uma soma interessante. Eu acho que é legal a gente se aproveitar da nossa experiência de investir no Brasil e de lidar com as maluquices brasileiras e somar a isso negócios excepcionais no exterior que lidam com outros riscos, né, que não estão nem um pouco preocupadas com o que está acontecendo com o Lula, o que está acontecendo com a nossa inflação. Tem uma outra dinâmica de risco que serve também para diversificar o risco naturalmente da carteira. Tá ótimo, Pedro. Obrigada. Pessoal, obrigada. E eu sigo aberta aqui para quem depois quiser me procurar para tirar dúvidas adicionais. Bom dia a todos. Bom feriado. Obrigado, pessoal. Bom dia e bom feriado também.